Uma das coisas que a palavra nos orienta, e ela fala conosco o tempo todo a respeito disso, é que por falta de conhecermos o nosso Pai Celestial, nós perecemos. Nós precisamos entender no nosso coração o poder dessa poderosa salvação. É por isso que eu quero começar nessa manhã lendo Gálatas. Vou ficar um pouquinho no livro de Gálatas nessa manhã, porque nós temos que entender que não somos salvos por meio de obras praticadas por nós mesmos. Nós fomos salvos um dia pela pregação da fé para nós. Alguém pregou o evangelho para você e para mim. Alguém orou por você e por mim. E a Bíblia diz que Jesus, em João 17, orou por nós. Orou por cada um de nós. Quando você começa a entender o mundo espiritual, que você é um forasteiro nessa terra, que existe uma jornada e que a nossa pátria é o céu. Você não é daqui. Nós nascemos neste mundo, viemos para este mundo. Nascemos todos pecadores. Nascemos na família de Adão, e na família de Adão só tem pecador. Todo mundo que nasceu e nasce na família de Adão, nasce pecador. E todos que nascem na família de Deus, nascem santos. Então só tem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que são da família de Adão, que ainda permanecem na família de Adão, nasceram na família de Adão, continuam na família de Adão. E aqueles que nasceram de Cristo, são da família de Deus, são santos, lavados no sangue do Cordeiro. Só existe uma pessoa que pode nos salvar, e essa pessoa é Jesus. Não existem muitos caminhos, só existe um caminho que nos leva a Deus, Jesus. Então, quando você começa a entender o que foi que aconteceu no Jardim do Éden, esse mundo espiritual, as coisas que estão acontecendo, com olhos espirituais, as coisas perdem o valor. O que mais tem valor hoje para Deus? O único valor para Deus são pessoas, são as vidas. Ele quer resgatar cada um dos filhos de Adão, que foram por causa de Adão aprisionados na morte eterna. Então, vamos deixar bem claro no nosso coração nessa manhã, esse maravilhoso poder da salvação, de graça. E como Paulo diz aqui, existe uma pergunta maravilhosa aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 2. E ele faz essa pergunta para você e para mim nesta manhã. Você que diz que é nascido de Deus, você que diz que é da família de Deus, você que diz que tem um nome escrito no livro da vida, Paulo ele faz uma pergunta aqui. Ele diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós, 2 pontos. Eu só quero fazer uma pergunta para vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pergunta é, você recebeu a nova natureza? Esse Espírito aqui, com letra maiúscula, não é o Espírito Santo, fala da nova natureza. Você recebeu a nova natureza. Por que você recebeu a nova natureza? Pelas obras da lei, pelas coisas que você fez, guardando sábados, dias, meses, não comendo isso, não comendo aquilo, fazendo caridade, sendo bondoso. Você recebeu a nova natureza dessa maneira? Ou você recebeu a nova natureza pela pregação da fé? Quando você sabe a resposta no seu íntimo, não. Eu fui salva pela minha fé na obra redentora de Jesus. Ele trabalhou e eu descansei no trabalho dele. Ele abriu o caminho para mim. Quando você fica tão claro no seu coração isso, toda a sua vida é mudada. Por que a sua vida passa a ter um outro sentido? Porque você para de olhar nas coisas que você faz, na sua força. E você entende que na sua força você não ia conseguir nada. E você começa a entender que a Bíblia inteira fala da pessoa de Jesus. Quando eles estavam no Antigo Testamento, a Bíblia se refere às sombras.
Então, a sombra significa que tem algo real, algo verdadeiro que faz sombra. E isso é Jesus, Ele é o verdadeiro. Hoje nós estamos na graça. Pensa que o avivamento está dentro de você. O avivamento não vai vir de fora, está dentro de você. Cada um de nós trazemos o avivamento na nossa nova natureza. Avivamento é andar nessa terra como Jesus andou. Então tem muitos desafios que não conseguimos vencer ainda por causa da nossa mente carnal. É chato ter que reconhecer, mas existe uma sutil incredulidade em nós que nos impede de alcançar o que Deus nos deu gratuitamente. Por isso precisamos orar no Espírito Santo. Por isso que, para ter a mudança necessária em você e em mim, nós temos que orar. Para não termos um evangelho superficial. Eu quero, mas como conseguir? Só tem uma pessoa que pode nos ensinar essa jornada, é o Espírito Santo. É por isso que Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você órfão. Eu vou enviar a pessoa do Espírito Santo. E Ele vai te ensinar todas as coisas. Então, nessa manhã, nós temos que entender que tem uma porção de valores que precisam ser mudados no nosso coração. E só Jesus consegue fazer isso por meio do Espírito dEle. E aí ele fala, glória a Jesus. Quero apenas saber isto de você, Rita. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha o versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? A lei é contrária às promessas de Deus? Ele fala, não, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, a lei foi dada porque nós tínhamos que descobrir que nós éramos pecadores. O que você pode saber, aquele que não nasceu de novo ainda? O mundo dele é limitado na antiga natureza. Ele não conhece outra coisa. Então, nós temos que entender que existe um Criador. E nós temos que adorar o Criador, não a criação.